Boa tarde, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor, hoje com o nosso tema que está aí diante dos irmãos, única saída, é um tema que nos ocorre em cima do texto de João 6, na verdade em cima do versículo 68, mas vou ler desde o versículo 60, todo o trecho, para então declinarmos sobre esta palavra, nesta meditação textual que está colocada aí para nós nesta tarde, conforme a vontade de nosso Deus. Depois da leitura, eu estarei orando, sejam muito bem-vindos. A paz de Jesus seja com todos nós. Juntos, aqui estamos em torno desta palavra. Então, convido você a abrir aí a sua Bíblia em João, capítulo 6. Nós leremos os versículos 60 a 68 para a nossa meditação. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Eu acrescentei na leitura o versículo 69, mas esse é todo o nosso texto para dar o contexto da nossa abordagem, que é feita toda em cima do versículo 68. Gostaria de ter certeza de que o som está chegando bem a vocês, porque eu estou de novo fazendo uso do microfone que falhou semana passada, quinta-feira última agora. Espero que não ocorra nada, nenhuma intercorrência que atrapalhe, mas o importante é saber que estejam ouvindo bem. Como ninguém disse até agora aí, sem som, é sinal de que está funcionando, né? Eu vou orar, mas logo em seguida nós estaremos meditando nessa palavra. Eu estou tendo aqui umas comunicações de que a conexão está lenta, mas infelizmente a gente vive na dependência desses aparelhinhos. Muito obrigado pelo retorno, Ana Maria, Zeca. Bem-vindos ao Alberto, que não tinha certeza de que poderia estar conosco esta tarde, mas aí está, graças a Deus. De vez em quando, viu, irmãos, especialmente assim no início, antes da pregação, eu consigo ainda captar as mensagens que estão aparecendo na tela, mas elas vêm com letras muito pequenininhas. Por mais próximo que eu fique, se eu ficar próximo demais, vocês só vão ver aí meu rosto. Então, não dá para acompanhar, também não posso ficar acompanhando para não perder aí o equilíbrio da meditação. Mas agradeço muito os retornos que são trazidos e que nos ajudam. Eles servem de adjutório para que eu tenha um feedback e saiba como as coisas estão funcionando. Muito obrigado. Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês. Vamos falar com Deus neste momento e logo em seguida considerar esta palavra, cujo tema vocês estão encontrando aí, única saída. Volto a dizer, baseado exclusivamente no versículo 68 de João 6. Mas é evidente, embora seja uma mensagem textual, ela tem o seu contexto e eu vou expor esse contexto para os irmãos, para que ela fique bem ambientada e localizada para as nossas considerações. Vamos falar com Deus. Bendito seja teu santo nome, Senhor do céu e da terra. Muito obrigado porque nas tuas bênçãos e misericórdias nos alcanças. Pela graça te agradecemos. Na graça te agradecemos. Na graça te damos graças pela graça de Cristo Jesus. Obrigado pela graça que nos alcançou.
pela graça que nos dá livre acesso à tua santa presença, pela graça que nos dá liberdade de falar contigo e de ouvir tua voz através da tua palavra, pela graça que nos conduz com fé suficiente para alimentarmos a mesma fé nesta palavra, crendo nela, sabendo que a palavra de Deus, da qual realmente nosso coração se alimenta, é comer da tua carne, é beber do teu sangue. Isso é o que de fato fortalece a nossa fé, é isso que nos põe em vida e com vida diante de ti, a vida eterna que já reina em nossos corações, que nos enche de esperança, que nos enche de alegria, que nos faz olhar para o teu céu com desejo, que nos faz olhar para a vida sem medo, mas com segurança, com descanso e com certezas. Ó meu Deus, permite que esta palavra vá ao encontro de corações inquietos, de corações duvidosos, de corações inseguros, que ela vá ao encontro de corações firmes, fortes, fortalecidos na fé para fortalecê-los ainda mais, arraigá-los ainda mais, alicerçá-los ainda mais, que ela vá como agasalho, que ela vá como esclarecimento, que ela vá como libertação, como instrumento redentivo, instrumento libertador, instrumento de esclarecimento para o louvor da glória de teu santo nome. Proclame a glória de Cristo Jesus e manifeste a tua presença sobre as vidas, tantos que estão aqui agora em torno desta ministração, neste momento de adoração ao teu nome, de ouvirmos a tua palavra, neste momento de culto solene diante de ti, mas também para aqueles que depois estarão ao alcance desta mensagem. Fala de perto, meu Deus, e acende no coração de teus filhos, daqueles que de fato o Pai deu a ti, Senhor Jesus. Acende nos seus corações fome e sede da tua palavra, para que cresçam nesta graça, na fé, para que nada além da tua palavra possa de fato atrair e satisfazer, nada além da palavra bendita do Senhor. No nome de Cristo Jesus, a verdade eterna, nós oramos com gratidão e para o louvor de tua glória. Aleluia. Amém. Amém. Amados, eu acredito, e creio que vocês também, que esta palavra de hoje, em cima desse texto, se faz extremamente necessária. Nós estamos vivendo um tempo, vocês sabem disso, temos abordado isso em todas as oportunidades que temos, muito incomum na nossa confissão evangélica. Um tempo de muita mistura, um tempo de muita falsa pregação, de falso ensino, ensino revestido, envernizado de piedade que seduz. Depois do advento da teologia da prosperidade, milhares e milhares de pessoas se tornaram crentes num evangelho que lhes promete um bom sucesso nesta vida e unicamente por causa dessa promessa. Estão tão longe da cruz e tão longe do trono e tão longe do céu quanto sempre estiveram antes, embora vão sendo treinados nas muletas das liturgias. Aprendem a usar o evangeliquez, aprendem a falar orações que, na verdade, em suas bocas se transformam em rezas. Aprendem verbetes bíblicos, aprendem os hábitos do cotidiano de agenda religiosa, cumprir rituais, cumprir horários, cumprir programas. E os coitados, por fim, de fato, se entendem de Deus, se entendem do reino, se entendem com uma nova vida. Embora a moeda de troca de que se servem 24 horas por dia em tudo que fazem em termos espirituais, é busca de bens terrenos, de livramentos, de sucesso nesta vida. É evidente que isso confunde os sinceros. Por quê? Porque todos nós temos necessidades e nos relacionamos com um Deus que é Pai, a cujo respeito Jesus disse que sabe do que necessitamos e nos acrescenta aqueles que buscam o seu reino em primeiro lugar. Aqueles que buscam o seu reino antes de qualquer outra coisa. Aí eles acrescentam. E Jesus nos mandou pedir, dar-se-vos-á. Ao mesmo tempo também disse que se frutificamos tudo que pedimos ao Pai, em seu nome Ele dará. Ao mesmo tempo em que também disse que se dermos, nos será dado. Então, na verdade, a confusão reside no fato de que é como se fosse errado pedir e eles estão errados porque pedem. Quando, na verdade, precisamos pedir, e pedimos, e Deus nos atende, e Deus nos responde. A questão está no fato de que as falácias são apresentadas com esse envernizamento de piedade e confundem, por isso que se chama engano. E a teologia da prosperidade, que não tem um respaldo na palavra de Deus em toda a revelação,
ela afasta muito mais depressa o homem de Deus do que o aproxima. E, infelizmente, nós estamos cercados de parentes, amigos, pessoas próximas, irmãos que comungaram conosco anos e anos, enredados e arrastados para dentro dessa falsa teologia. É ela que prepara o terreno para o anticristo. É ela que alicerça o solo de uma igreja apóstata. Aquela que vai dar as boas-vindas, ou está dando as boas-vindas ao anticristo. Então não podemos nos deixar confundir. E aqui estamos diante de um texto que põe isso em xeque, que esclarece de forma lúcida e plena. Por isso que estou dizendo da importância de fazermos esta abordagem ainda hoje, especialmente porque ainda estamos no primeiro mês do ano. Embora hoje já seja o dia 19 de janeiro, mas ainda estamos a pouco mais do início da metade do primeiro mês do ano. Temos um ano inteiro pela frente, um ano de desafios e de coisas novas que virão, como Paulo disse, de enganos ainda melhor estruturados, mais perigosamente desastrosos. Então precisamos estar aferramentados. Paulo disse que as armas da nossa milícia não são carnais, são armas de justiça, são armas espirituais. Precisamos treiná-las bem. A Bíblia já diz que o bom servo é aquele que maneja bem a palavra da verdade. E esta é a nossa função, este é o meu trabalho. Adestrar a igreja, adestrar os crentes sinceros. Eu não tenho a menor dificuldade, à luz dessa palavra em que leio, na qual aprendo, que Deus tem o seu próprio povo e que no meio do trigo há o joio. Os apóstatas estão entre nós e nos confundem. E Deus tem aqueles que ele escolheu, e Jesus deixou isso muito claro aqui neste capítulo 6 de João. Aliás, eu quero recomendar aos seus irmãos, vocês vão ter outros compromissos hoje, tem outros durante a semana, há outras coisas a fazer, mas detenham-se na leitura de João capítulo 6, o capítulo inteiro. Ele é um capítulo que ficou muito bem colocado por João no Evangelho. João fez ali uma junção, e eu não tenho menor dificuldade de crer que a ordem cronológica é essa em que ele colocou, de dois máximos milagres que Jesus operou, dois milagres emblemáticos. Foram emblemáticos esses dois milagres. Veja, ele registrou logo no início do capítulo 6 a primeira multiplicação de pães. Foi isso. Depois, logo em seguida, ele vai registrar aquele fenômeno extraordinário do milagre de Jesus andando sobre as águas, indo no encontro dos discípulos desesperados no barco no mar de Tiberíades. São dois milagres emblemáticos e ele os coloca em sequência. Ele mostra que Jesus multiplica os pães e depois manda os discípulos seguirem lago adentro, ou mar adentro. E eles são colhidos por uma tempestade, o Senhor vai ao encontro deles, os próprios discípulos se admiram muito dele. E com isso tudo a gente percebe, que está logo no capítulo 6 do Evangelho, que estas coisas aconteceram bem no início do ministério de Jesus. Vamos dizer assim, os milagres estavam em alta, nunca estiveram em baixa, mas estavam em potência máxima. O Senhor estava produzindo os sinais através dos milagres para que crescem nele. É João quem registra com exclusividade a transformação da água em vinho e diz, ali estava o primeiro sinal e que ele fez para mostrar a sua glória. Este foi o propósito do tempo todo, para mostrar a sua glória. E a nossa função é, lendo o Evangelho, compartilhar o Evangelho, para mostrar a verdade do Evangelho, tal como o Espírito a inspirou e a fez fluir, e não pela manipulação daqueles que querem dizer uma verdade segregada, selecionada, com a pretensão de comunicar a doutrina que criaram. Esta é a razão porque criaram-se ordens religiosas absolutamente apóstatas entre nós. O jeovismo, o mormonismo, todos eles se pretendem cristãos. Fora a igreja medieval, que se pretende a única verdadeira. Isso tudo emergiu do mesmo lugar. Por manipulações muito bem engendradas. Pois bem, meus amados, o que nós temos no capítulo 6? O que nós temos no capítulo 6 é um momento de confronto muito sério de Jesus, e bem no início, um confronto corajoso, um confronto de um mestre que sabia o que veio fazer, que não era político espiritual, não estava ali para arrebanhar pessoas que aplaudissem a ele e o elegessem. Aliás, ele deixou muito claro, e também João que registra isso, não foram vocês que me elegeram. Ele disse isso, João capítulo 15. E vocês não me elegeram. Eu é que elegi vocês. Vocês não me escolheram. Eu é que escolhi vocês.
E eu vim aqui para isso, para reunir aqueles que o Pai escolheu. Eu vim aqui para agregar aqueles que o Pai me deu. Todo que o Pai me der virá a mim. Isso tudo está em João. E todo aquele que o Pai me der, eu não perderei. Está tudo aqui em João. Neste capítulo 6, o confronto é muito grave. É tão grave que já a essa altura Jesus estava com uma multidão de seguidores. O próprio texto de João os chama de discípulos, aprendizes. Pois quando você chega aqui a partir desse versículo 60, você descobre que depois do confronto que Jesus faz, os discípulos, os aprendizes, não quiseram aprender mais. Os seguidores não quiseram seguir mais. Simplesmente desistiram. Por que é que aconteceu? Há pouco tempo, há alguns meses, né? Eu tive a oportunidade de pregar aí em cima de João 6 sobre o milagre da multiplicação de pães e eu trouxe isso à luz. Hoje eu estou ordenando estes confrontos de forma que isso fique mais elucidado para todos nós aqui. Ora, depois da multiplicação de pães, Jesus os confrontou dizendo: trabalhem pela comida que não perece, não pelo pão que perece. Mas não foi o único confronto. Ele sai dali de onde ele está, e aquela multidão que havia sido saciada com os pães, que o queriam tornar rei, porque afinal de contas, quem não quer um rei que nos dá o pão de graça? O que é que eles tinham? Todo aquele povo que estava lá ouvindo, o que é que eles tinham como pano de fundo na sua memória? Explicação de suas necessidades e cobiças. Afinal, era um povo debaixo de opressão e pobre. Moisés deu pão para o nosso povo no deserto por 40 anos. O pão vinha todos os dias. Ninguém precisava plantar o milho, amassar o milho, fermentar o milho, o trigo, perdão, estou falando milho, o trigo, e depois assar o trigo e comer o pão. Ele vinha de graça todas as manhãs, não era pão de trigo, era o maná. O que é isso, não é? Mas eles comiam e se saciavam. E eles tinham isso na memória. Já haviam se passado 1.500 anos. E a essa altura eles estão considerando, está aí um profeta que acabou de multiplicar pães e nos alimentou, nós somos uma multidão incontável, que até nos dias de hoje é uma multidão maior do que muitas cidades do interior de São Paulo. Cidade inteira. A cidade em que eu habito não tem 5.000. E nós temos outras ainda menores, e são emancipadas, com suas prefeituras, etc. E São Paulo está cheia de cidades de 8.000, 10.000, 15.000 emancipadas. E muitas delas com muitos recursos. Jesus alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Presume-se aí que a coisa estava na ordem de 10 a 12 mil, se não 15 mil, porque não se contavam mulheres e crianças. E as crianças estavam lá. Então não era um milagre qualquer. Quando eles viram isso, esse tem que ser o nosso rei. E Jesus, desaparece. Aí eles ficam atônitos, eles os procuram. Logo em seguida, o Senhor faz um milagre que é particular aos discípulos. Ele anda sobre as águas, ele aquieta a tempestade, o desespero que estava no coração deles, e só eles agora são a plateia desse milagre. No primeiro milagre, a plateia era de milhares e milhares. Mas no segundo milagre, que se sucedeu àquele, e na madrugada, não à luz do sol, só a igreja embrionária tomou conhecimento. Interessante. Mas quando ele chega lá do outro lado do lago, lá está uma multidão inteira. E perguntando para ele: Senhor, onde tu estavas? Nós te procuramos e não te achamos. Ele diz: vocês me procuraram por causa dos pães que eu multipliquei. E o resumo que você tem, que é aí que começa o confronto, daí em diante, é que o Senhor começa a dizer: vocês não têm que sair atrás do pão que perece. Eu não vim aqui para ficar multiplicando pães, foi isso que ele disse. Eu não vim aqui para ficar saciando as necessidades temporais e pessoais de vocês, foi isso que ele disse. Eu vim aqui para dar a minha carne a comer, o meu sangue a beber. Porque quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida por mim. Eu vim aqui para dar de alimento àqueles que o Pai me deu. E aí surge mais um outro grupo ali dentro que se pronuncia, judeus, que chegam para ele e dizem: quem é você para nos dar a sua carne a comer? Ele disse: mas eu acabei de dizer. Só pode crer em mim quem o Pai me der. Por isso que vocês não creem. Quem crê em mim vai comer da minha carne, vai beber do meu sangue.
E lá estava o povo faminto pelo pão, querendo os milagres, dizendo a ele, Senhor, faça milagres aí. Que milagre você vai fazer para que creiamos? Porque ele disse, vocês têm de crer em mim. A obra de Deus é que creiam em mim. Creiam no meu Pai e naquele que o Pai enviou. Então, que milagre você vai fazer para que creiamos? Isso foi um desaforo. Isso foi um tremendo desaforo. E Jesus entendeu como desaforo. Porque eles haviam acabado de comer os pães que se multiplicaram, viram aquele milagre, certamente tomaram conhecimento já, porque a notícia, a boca pequena deve ter corrido, do milagre acontecido na madrugada, dele andando sobre as águas e aquietando o mar. E agora, ousadamente, como se dissesse, tá bom, faça mais um para que a gente creia. Aqueles dois não bastaram. Só desaforo. E porque foi um desaforo, o Senhor disse, olha só, o milagre que vocês têm que experimentar é comer a minha carne e beber o meu sangue. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não vai ter vida. Eu vim aqui para dar a vocês vida eterna. E só vai ter vida eterna quem comer a minha carne e beber o meu sangue. Como a mente era totalmente voltada para o que era temporal, não podiam entender das coisas espirituais. E o resultado foi que se escandalizaram, se incomodaram e disseram, não queremos mais saber disso. Ele não vai fazer milagre, a gente só está atrás dele para ele saciar a nossa fome, resolver nossos problemas temporais. Ele não vai fazer mais isso. Acabou. A sessão milagre acabou. Eu vou crer em quê? O que é isso? Comer pão, comer a carne, comer. Eu entendo comer pão. O pão. Mas Moisés deu o pão. Por que ele, então, não pode ficar dando o mesmo pão? Perguntaram isso a ele, por que você não nos dá desse pão para que a gente não tenha, né, que comer do outro? Porque ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão não vai ter mais fome, não. Como ele disse para a mulher samaritana, quem beber da água que eu der não terá mais sede. Ela também entendeu, num primeiro momento, com a mente carnal, mas logo em seguida o Espírito a fez entender que se tratava de água espiritual e de uma sede espiritual que ele podia saciar, porque ele saciou a dela instantaneamente. Eles não entenderam. E Jesus deixou claro, sem discutir, vocês não podem entender porque não estão entre aqueles que o Pai me deu. Porque aqueles que o Pai me deu comerão da minha carne e beberão do meu sangue. Eles então sumiram, foram saindo, se evadindo. Jesus acabou esse discurso dentro de uma sinagoga. Foi onde os judeus o confrontaram. E o Senhor disse, eu disse, vocês não creem. Só vai receber isso aqui quem crê. E só pode crer quem o Pai me der para crer. Tudo está aqui em João 6. Não é porque quer ou porque vai me eleger. Não, eu elejo. O Pai é que me deu. Ai, como todo mundo evade, some, sai fora. O próprio texto nos faz entender que só ficaram os 12 ali ao redor dele. Ele não perde tempo. É bem onde inicia o nosso texto. Ele chega para os 12 e diz, vocês também não querem ir? Foi o que você leu aqui. Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Se a palavra não me agrada, se ela não faz comichão nos meus ouvidos, se ela não me diz aquilo que eu estou desejando ouvir, se ela não aplaca as minhas angústias, se ela não vem para poder bater, coincidir com o que eu penso, é um discurso duro, eu não quero ouvir, não quero suportar. Quem pode suportar? Foi o que eles perguntaram. E aí o Senhor sabia que eles estavam se queixando dele e pergunta para os discípulos, vocês também não querem ir? A resposta de Pedro eu estou resumindo no tema que eu estou dando à nossa meditação de hoje. Não temos outra saída, Senhor. Senhor, Tu és a única saída para nós. Única saída. É claro que ele respondeu nos outros termos. Senhor, para quem iremos? É muito bonito porque ele poderia ter perguntado assim, Senhor, para onde iremos? Senhor, mas o que nós vamos fazer a partir de agora? Não, ele foi preciso. Ele falou pelo colégio apostólico, ele falou pela igreja embrionária, ele falou como representante daqueles que são escolhidos. E a resposta foi absolutamente uma resposta pergunta. Foi absolutamente precisa. Para quem iremos? Não é para o que nem para onde, é para quem iremos. E ele próprio conclui a razão da sua pergunta. Então é uma pergunta-resposta de fato. Tu tens as palavras de vida eterna. Ora, a questão toda aqui estava no fato de que Jesus havia dado palavras que eles acharam insuportável. Todos.
Mas o discernimento e a verdade confessada pela boca de Pedro foi: as palavras que eles não estão suportando são as que nós queremos, porque elas são as palavras de vida eterna. Em resumo, e é como se então eu estivesse dizendo para os irmãos: pronto, já preguei o que cabia aqui dentro. O que nós queremos é palavra de vida eterna. Esta é a única saída. Então eu quero que os irmãos, por favor, me acompanhem na reflexão sobre esta questão e esta resposta à pergunta de Pedro. O que está por detrás dela? Ora, nós temos logo de cara, de imediato, por isso que eu estou dizendo que é uma mensagem, uma meditação textual, porque ela está toda baseada nesse versículo 68, que é a resposta de Pedro. Na verdade, a resposta de Pedro envolve os dois versículos 68 e 69, mas o que nós temos embutido aqui, que precisamos desdobrar, exatamente para alicerçar nossas convicções, nossa confissão, em meio a todo o engano, como eu comecei o discurso hoje aqui, introduzindo nossa fala. O que está por detrás dessa pergunta-resposta, primeiramente, é o confronto com o óbvio. Pedro estava diante do óbvio. Em outras palavras, Pedro estava racionalizando com fé. Pedro estava usando uma fé racional. E essa fé racional fala de um óbvio que só tem uma única opção, que eu estou chamando de única saída. Só tu tens as palavras de vida eterna. O que ele está dizendo é: não há outras opções dentro dos nossos anseios. Era como se Pedro pudesse discernir tudo isso. O problema que está aqui em jogo, Senhor, é que uns querem pães, outros querem sinais. Uns querem milagre de que atenda às suas necessidades temporais e imediatas. E outros querem milagres que sirvam de espetáculo, que lhes dê entusiasmo para a fé. E esse é um outro problema, meus amados. Nós estamos vivendo um tempo de culto circense, fogo fato, sabe? São espetáculos pictóricos, de como se pessoas estivessem soltando fogos para engalanar os olhos, despertar emoções, fazer com que a fé evangélica pareça uma coisa muito legal, oba-oba, entusiástica, que agita as emoções, que traz frenetismo para um determinado momento, mas depois, quando bate o marasmo da vida, eu tenho que voltar para aquele momento, porque só ali que eu estou bem. É como se precisássemos de certas doses. A verdade é que Pedro tinha consciência de uma coisa: nós temos outros tipos de anseios, Senhor, que não tem a ver com buscar o pão que alimenta a necessidade imediata. Tu tens resposta para a necessidade imediata. Tu multiplicas o pão quando ele está escasso. Tu tens as respostas para fortalecer a nossa fé. Tu fazes milagres quando a fé está enfraquecida ou estamos em desespero, como estivemos dentro do barco. Mas esta, na verdade, não é a opção do nosso anseio. Nós ansiamos por alguma coisa que vai muito além da multiplicação do pão. Porque eu preciso multiplicar, eu preciso dar resposta para a minha fome agora, mas amanhã eu vou ter fome de novo. Eu preciso de um espetáculo para os meus olhos ou para uma fé pictórica, mas amanhã eu vou precisar de uma nova imagem que alimente de novo a minha expectativa. Não. Nós temos um anseio que está acima de tudo isso, um anseio que vai para muito além de uma necessidade imediata. E, na verdade, existem muitas outras formas de se saciar o pão. Até o governo sacia com pão. Existem muitas outras formas de fazer espetáculos. Há até mágicos que fazem espetáculos. Não há um espaço mais impressionante do que o show business para fazer espetáculos. Isso envolve de televisão, cinema, teatro. Não. Precisamos de muito mais do que isso. Há um anseio maior. O óbvio é que nós temos um anseio que supera todas estas coisas. Porque esses anseios estão para além desta vida. As opções não me levam para além desta vida. Todos os ensinos, todos os discursos, tudo que eles prometem é transitório. Todas as palavras, o que elas prometem é transitório. É o que está aí, embutido atrás do pensamento de Pedro. É transitório. Mas há um anseio pela eternidade, como está escrito em Eclesiastes.
Há um anseio pela eternidade no coração do homem, e foi Deus que o colocou ali. Há um anseio pela eternidade. E o único que tem a palavra que viabiliza a eternidade és tu, Senhor. É isso que Pedro está dizendo, óbvio é isso. Nós temos um anseio pela eternidade. E para alimentar essa fome de eternidade, só tu tens as palavras que a alimentam. É o que você desdobra do discurso de Pedro. E quando ele fala quando ele faz essa colocação, só tu tens as palavras de vida eterna, ele está nos remontando exatamente ao texto que disse isso para mim e para você. Exatamente o texto que afirmou que Deus colocou um anseio pela eternidade no coração do homem. Somos os únicos seres em toda a criação que pensa em termos de eternidade. Toda essa luta que as mentes brilhantes, eu estou pondo entre aspas, dos pensadores de todos os séculos e também deste século, os auto-intitulados ateus, os filósofos das vãs filosofias, todos os pensadores, todos os religiosos, todos os líderes que tenham a pretensão de nos falar sobre a vida, até mesmo aqueles que tentam confundir, ou então enganar, ou então dizer não há outra vida além desta vida, eles estão em conflito com esta questão, eternidade. O homem só discute a respeito de Deus porque há dentro dele algo maior do que ele tenta sufocar, que ele tenta esconder, no qual não pensar, fazer negação, encobrir, entulhar de prazeres, etc., para não pensar, mas está lá, fica lá. Porque aí ele tem 5 anos de idade, 50, 80, 90, está lá. Enquanto ele tem lucidez, enquanto ele tem capacidade de pensar, esse anseio está lá dentro dele. Ele é o único que sente necessidade de continuar. Nós costumamos, com respeito ao mundo biológico, chamar a atenção para o fato de que todos os seres criados cumprem o seu ciclo sem desespero, menos o homem. É o único que não cumpre o seu ciclo sem desespero, a não ser que seja crente de fato. Ele entra em luta contra a morte. Isso não fala de instinto de sobrevivência, não é isso. O instinto de sobrevivência tem o seu lugar e está certo. Não. É uma necessidade de continuar, não é uma necessidade de evitar a morte. Eu até, às vezes, sou obrigado a ironizar aqueles que ficam dizendo não, eu não tenho medo de morrer, eu não quero sofrer. Isso é conversa. Na verdade, o que está por detrás é eu tenho medo de morrer. Mesmo porque ninguém precisa sofrer para morrer. A questão aqui, eu não quero estar aqui ocupando somente para ficar falando de mortes e de fatos, eu estou apenas fazendo um confronto para mostrar aos irmãos o fato de que este anseio de eternidade que está dentro do homem é o óbvio, é o que ele procura na fé. E Jesus veio para oferecer vida eterna. E como ele tinha de mostrar, comprovar a sua divindade, a legitimidade da sua encarnação, a origem do seu chamado e o seu lugar para ser a verdade e o caminho, ele operou os milagres que manifestavam a misericórdia de Deus, que mostravam que está dentro do pacote da graça, o socorro que nos é oferecido. Mas as pessoas fizeram uma dicotomia. O homem, na sua ganância, na sua necessidade, na sua bestialidade humana, animal, ele fez encarcerou, recolheu, reduziu, condicionou o relacionamento espiritual à satisfação das coisas desta vida. A busca por respostas temporais. Reduziu todas as grandes ofertas da graça, de ser socorrido, de ser ouvido, de ser atendido. O próprio texto de Hebreus 4 diz isso para nós, para acharmos graça no momento da nossa necessidade, mas ele reduziu tudo a essa busca em função da sua necessidade, sem se dar conta de que o que mais ansiamos é vida eterna. E aí, quando estamos salvos, quando achamos o caminho, quando então deixamos de estar perdidos, vem o óbvio de Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna. O que eu quero alimentar aqui dentro é a vida eterna que tu me deste. É ela que eu preciso alimentar. A vida biológica, por mais que eu coma, e às vezes até por comer demais, ela vai perecer. Por comer mal, ela vai perecer. Por não comer, ela vai perecer. Mas a espiritual, se não for alimentada, vai se enfraquecer também. E eu preciso alimentá-la. Eu tenho fome de alimentá-la.
É uma fome voraz que me joga a teus pés, que me faz pensar no céu, que me faz pensar no fato de que há alegrias e tristezas aqui, mas eu tenho algo que supera as alegrias e tristezas, eu tenho esperanças que vão além do sol. Eu tenho a ti. Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Para quem? E o que tu tens não é multiplicar pães, não é andar sobre as águas. O que nós queremos não é que multipliques pães, não é que andes sobre as águas do nosso encontro. O que nós queremos é a palavra de vida eterna que tu tens para nos dar, que nos dá fortaleza aqui dentro, que nos dá garantia, que nos dá paz, que nos dá certeza do perdão. E que nos traz paz com Deus. O resto. Há uma outra coisa nesse desdobramento. E a outra coisa que parece ser uma redundância daquilo que eu chamei de óbvio, mas não é, é a descoberta da causa. O que eu necessito de fato. Bem, isso aqui já ficou colocado, palavras de vida eterna, mas agora estamos falando de necessidade. Lá era anseio, agora aqui é necessidade. Anseio é o que eu desejo, necessidade é o que eu preciso, entende? E agora estamos falando de necessidade. Para quem iremos? Tu tens aquilo de que necessitamos. E o que necessitamos é palavra de vida eterna. Todos buscavam o pão que perece. Por quê? Porque nossas buscas nesta vida, quaisquer que sejam as buscas, elas são tentativas inconscientes de satisfazer necessidade eterna. A verdade é que o homem vem a este mundo com uma necessidade de Deus que só Deus pode completar. O fato da Bíblia revelar para nós que nós, somente nós, os seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e dele nos deslocamos através de Adão. Perdemos a fonte alimentadora dessa imagem e semelhança que Adão nos traduziu e herdamos dele. Isso gerou um buraco, um vazio que Adão, antes de cair, não tinha. Ele estava plenamente satisfeito. Havia uma empatia e uma troca absoluta entre o Criador e aquelas suas duas criaturas. A comunhão era perfeita, o Senhor passava no seu ambiente, no virar da tarde. Uma vez eu escrevi sobre isso, acho que está aí no meu livro Pastoreio, eu fantasiei aí esse diálogo possível. Oi, Adão, como vai? Oi, Adão, boa tarde. Porque a Bíblia diz que o Senhor passava pelo jardim no virar da tarde, estava lá no ambiente do homem, não foi lá para testar, para ver como é que estavam as coisas, foi visitar, foi fazer companhia, foi tomar o chazinho da tarde. Tudo estava no seu lugar, totalmente preenchido. Com a queda, Deus saiu de dentro. Deus saiu de dentro. Deus saiu de dentro do homem, meus amados. Foi expulso. Ele expulsou o homem do jardim porque o homem o tinha expulsado da sua vida e continua assim. Você sabe disso, você vê isso na vida dos seus parentes. Ele está sendo expulso da vida o tempo todo. Os políticos o expulsam. Os nossos pais o expulsam. Os nossos filhos o expulsam. Os nossos amigos o expulsam. Expulsam nas suas leis, nas suas escolhas egoístas, expulsam para que suas vontades sejam satisfeitas, sem interferência do que é reto, do que é direito. Expulsam. Quando caíram as duas torres, famosas duas torres lá dos Estados Unidos, pegaram a filha de Billy Graham num programa de televisão para entrevistá-la, sabendo de quem ela era filha. Pretenderam que, como herdeira daquele homem que era o grande evangelista que dizia que a necessidade do americano era Cristo, um Cristo para cada americano, perguntaram a ela, fizeram uma pergunta totalmente descabida para a pessoa certa, porque ela tinha a resposta. E a pergunta foi, onde Deus estava quando caíram as duas torres? Em que morreram 6 mil, mãe. Pessoas ficaram escandalizadas nos dias de Jesus por causa de 17 que caíram, que morreram por causa de uma torre que caiu sobre eles. E a resposta de Jesus disse, se vocês não se arrependerem, perecerão igual a eles. Ali eles estavam escandalizados porque 6 mil americanos, e havia outros lá também não americanos, que morreram por causa das duas torres. Aquele ataque terrorista terrível que aconteceu. Isso os abalou. Apesar dos milhares e milhares que estavam sendo dizimados nas terras onde os Estados Unidos estavam entrando para fazer valer os seus
os direitos. Eles estavam muito feridos por conta das 2 torres que caíram por uma invasão terrorista. Onde Deus estava quando as torres caíram? Na verdade, qualquer psicanalista de carteirinha teria feito a leitura subliminar da pergunta do entrevistador: onde estava o teu Deus quando as 2 torres caíram? Ela não teve dificuldade alguma em dar a devida resposta. Ele estava no mesmo lugar onde vocês o puseram quando criaram a lei do divórcio, quando criaram todas as outras leis que foram contrárias à sua vontade, armamento humano e testes contra pessoas inocentes lá na Geórgia para testar produtos aí, a escravidão que foi implementada neste país e nos outros, ele estava exatamente onde vocês o puseram, de fora das suas vidas. É lá que ele estava, é lá que ele está. Resposta sábia. Porque na cabeça dessas pessoas há um Deus de conveniência, um Deus que tem que consertar suas sujeiras e os seus erros absurdos e teimosos, por mais animalescos que sejam, só porque ele é Deus. E porque deram a ele o título de bondoso, misericordioso, Pai, misericordioso, bondoso, santo. Coisas das quais nada entendem. Mas Deus foi expulso da vida do homem. O homem o pôs para fora, e enquanto não chega para ele, enquanto ele não é devolvido, enquanto seu espírito não habita dentro dele, e isso só é possível por meio de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, Deus continua do lado de fora. Nós somos animais manipuláveis, meus queridos. Nós somos animais condicionáveis. E nós temos aí a mídia, as filosofias, todas as ordens de ensinos, etc., que manipulam e criam condicionamentos e produzem seus próprios filhos. Nossos filhos comem o que essas mídias produzem. Então, se a mídia diz para eles que é bom cumprir a lei, é bom cumprir aquela lei, é bom andar de acordo com aquilo que foi normatizado, aí você é um bom cidadão, você tem aplauso, é isso que eles fazem. Isso não os torna cristãos e nem significa que estão se conduzindo de acordo com os padrões de Deus. Ah, meus amados irmãos, Deus foi expulso da vida dos homens, como um dia nós também o tínhamos longe da nossa vida. E por isso estávamos perdidos e precisamos trazê-lo de volta. Esta era a necessidade que Pedro estava apontando, porque o ser humano não entende que a sua verdadeira necessidade é de Deus, do Deus que saiu de dentro dele. E aí, isso vale para o incrédulo e também para o crente. Todas as expressões de busca de satisfação das necessidades apontam nesta direção. Como o homem está perdido, como o homem não quer nada com esse Deus, como o homem acha que Deus não atende, não satisfaz estes seus anseios, esta sua necessidade, ele vai procurando compensar isso com outras coisas. E aí ele vai compensar, sim, com títulos, com afetos, com poder, com dinheiro, com fama, com sossego, com garantias, com festas, com badalações. E aí vem a teologia da prosperidade para dizer: nós podemos te oferecer um afeto que te dá tudo isso. E só isso. A busca por afeto, o carinho que você tem pelo seu cônjuge ou pelos seus filhos, o amor que você tem pelos seus pais, por aqueles que você vai perdendo e aí chora, tudo isso aponta para a sua necessidade de Deus. Mesmo você que é crente, ele habita dentro de você. Essa necessidade, noutros termos, continua lá. Ela agora já está garantida para a saciedade, mas você ainda não está saciado. Por quê? Porque a Bíblia diz que somente nos satisfaremos quando contemplarmos a sua face. Está escrito no Salmo: eu me satisfarei na sua semelhança. Aleluia. Vou repetir o Salmo 16 para você. Eu me satisfarei da sua semelhança. Aliás, é o Salmo 73. Só nos satisfaremos na plenitude quando estivermos lá. Então, enquanto estamos aqui, nós buscamos a satisfação das necessidades, que entendemos que são todas legítimas. E provavelmente são legítimas. Mas a busca que fazemos é que não é legítima. Nós queremos saciá-las com coisas. Mas a verdadeira necessidade que transferimos para estas coisas, para os afetos, para as buscas, para as ambições, para as famas, para os sucessos, a verdadeira necessidade é de Deus. E aí você imagine, se o crente que o tem ainda continua tendo necessidades e corre atrás. É bem verdade que secundariando, glória a Deus, secundariando,
Imagine o ímpio que não tem. E é por isso que ele não se sacia nunca. As pessoas dizem assim, se existe uma coisa que eu tenho necessidade é dinheiro. Geralmente os pobres dizem isso, os mais pobres. Mas os menos pobres também dizem. Os ricos também dizem. E os muito ricos também dizem. Se os muito ricos não tivessem necessidade de dinheiro, dariam o que tinham. E não continuariam tentando fazer com que ele continuasse a crescer mais. São coisas insaciáveis. As necessidades, e o dinheiro, na verdade, não traduz apenas recurso, traduz o poder. O poder que o dinheiro faculta. Poder para comprar, poder para usufruir, poder para mandar, decidir, determinar. É por isso que é a cobiça maior de todos. Mas nada sacia. Nada sacia. Nem os títulos, nem os afetos, nem o poder, nem o dinheiro, nem a fama, nem o sossego, nem as garantias, nem as festas, nem as badalações. Não. Na verdade, o que Pedro concluiu não é o milagre, não é o efeito que atende à necessidade. Não é o que, é quem. Foi assim que começamos, na leitura direta do texto. Para quem iremos? Não é para o que, nem para onde, é para quem. Para quem iremos? Então eu não estou em busca do que, eu estou em busca de quem. E mesmo quando eu busco quem, às vezes eu busco esse quem numa outra pessoa. Isso legitima a busca. Isso aperfeiçoa a busca. Mas pode apenas nos dar um treinamento da verdadeira busca que queremos fazer. Tanto é que quando na vida espiritual nós encontramos alguém cheio de Cristo, nós queremos estar junto dessa pessoa. E não é porque ela é maravilhosa ou porque ela é diferente, é por causa daquele que nela está. Aquele que nela está. É verdade. Eu gosto de dizer, digo isso com liberdade, sem ofender a memória que eu honro, mais do que tudo, da Dorcas, missionária Dorcas Barros. Cansei de dizer isso, digo especialmente aos mais próximos. Então, os que leram aí meu livro, Haja Luz, sabem, ela é a personagem que eu mais cito ali, não é? Porque estava presente em tudo, foi quem tutelou o meu ministério, minha vida espiritual foi tutelada por Dorcas, enquanto ela viveu. Mas eu conheci as falhas dela, seus defeitos como pessoa, como mulher, defeitos humanos. Não estou falando de coisas glamorosas, de coisas feias, não, eu estou falando de falhas, de coisas que frustram. Mas o que eu buscava em Dorcas, e obtinha e achava, não era Dorcas pessoa. Era Dorcas Cristo, era o Cristo que nela estava encarnado, o Cristo de saia, que saía por sua boca, que saía na sua oração, na sua pregação, na sua adoração, na paixão que tinha por ele. Era esse Cristo. Quando você encontra uma pessoa cheia dele, você quer estar junto, entende? Junto. Porque você quer colher o máximo de Jesus que ele dentro está, o máximo de Cristo, o máximo de Cristo. Certa vez eu atendi uma advogada que estava muito chateada com seu marido, que tinha entrado numa obsessão de comprar computadores velhos, computadores com defeito, aparelhos de microcomputadores. Ele queria comprar todos e andava comprando. Comprava como quem compra ferro velho, a preço de banana, enchendo o quarto dele daquelas quinquilharias, e ela estava incomodada porque ele passava horas desmontando aquilo peça por peça, peça por peça. E aí, incomodada, ela reclamando muitas vezes, por causa do tempo que ele gastava lá, por causa do lixão que ele estava fazendo dentro de casa. Ele chegou para ela chegou para ele e disse: Fulano, que prazer você tem nisso? Qual é a sua obsessão? Ele disse: é um segredo que eu não contei para você. Nesses aparelhos, há filigranas de ouro, muito pouquinho, uma coisa insignificante. Mas uma filigrana, no meio de 1000 filigranas, são 1000 filigranas. Se eu tiver aqui dentro 12.000 pequenos computadores, e eu for pegando os resquícios de ouro que tem lá dentro, as peças milimétricas que tem lá dentro, que tem unidades centesimais de ouro, eu vou fazendo uma grande quantidade. Era uma coisa totalmente insana, a meu ver, que a irritou muito. Mas quando ela me contou isso me deu um vislumbre da igreja. A igreja é um amontoado de coisas que parecem quinquilharias. Eu, você e outros. Nós temos tanta coisa sem opaca, nós temos tanta coisa sem
glória, sem brilho na nossa vida. Mas lá dentro de nós repousa o Espírito da glória. E quando nós estamos com alguém que tem o mínimo desse Espírito da glória lá dentro, nós queremos estar ali. Queremos trocar coisas, queremos conversar, jogar a conversa fora, queremos estar junto. Queremos essas filigranas de ouro da glória que lá dentro está. O mínimo de Jesus que habita dentro de você já é muito para o meu coração. É isso que é a igreja. É isso que é a igreja. Eu lembro de Paulo dizer para os romanos, eu quero muito estar com vocês para poder compartilhar algum novo dom. E assim, mutuamente, nós vamos nos edificar. Quer dizer, também colher essa filigrana de ouro que vocês têm. Há bem poucos dias estávamos eu e Lília, afastados de nossos irmãos do Rio, já por dezenas de anos, por conta do ministério, rememorando a vida de comunhão com eles, as nossas reuniões, os nossos acampamentos, os vários encontros, as várias visitas dentro de casa, as várias reuniões para cantar, rir, brincar, delícias espirituais, e falando dessa saudade, desse desejo, como nós queríamos voltar a orar com eles, a ter um momentinho de ter alguns que ainda vale a pena, com quem vale a pena. Aí fomos abençoados, porque bem nesse momento, uma veterana missionária, ex-ovelha, muito querida, liga e diz, posso passar com vocês a virada de ano? É possível, vocês vão estar aí? Não, não estaremos aqui, mas você pode ir para onde estaremos. A gente quer muito. E ela veio. Minhas filhas estavam juntas. E tivemos esses momentos de delícia. Como Deus foi gracioso e me respondeu, e respondeu a Lília e nos deu, com a presença daquela querida, que está aí nos ouvindo hoje, cheia da sua glória. Foi tão delicioso, foi tão gostoso. Filigranas de ouro, Cristo lá dentro. Esta é a verdadeira necessidade. Pedro discerniu isso. Senhor, para quem iremos? Só queremos estar contigo. Não precisa fazer milagre não, Jesus. Não precisa andar sobre as águas não, Jesus. Não precisa responder minha oração não, Jesus. Só fica perto. Só fica perto. Eu citei para vocês que assistissem Chosen, aquela série lá, teve 3 temporadas, parece que a 4ª foi para o cinema. No final da 3ª temporada, foi um show de interpretação daquele ator que mexeu profundamente comigo e com Lília. Nós estávamos assistindo a último episódio da 3ª temporada. Eu vou dar spoiler aí, vou estragar para quem não viu, mas eu quero ilustrar minha mensagem, desculpem. Mas ele interpretou aquele Pedro que Jesus levou para dentro do barco. Eu estou falando aqui da primeira caminhada sobre as águas, não é verdade? Primeira tempestade. E então, o diretor reproduziu aquela cena. Pedro, antes daquela cena, o Pedro da história lá, tá bom? O Pedro do encontro lá. Esse Pedro, ele tinha se afastado do Senhor, ele estava revoltado. Estava muito revoltado. Foi uma edição da história. A Bíblia não mostra isso. E aí, quando ele reencontra Jesus, a gente tem esse reencontro de, Jesus, de Pedro decepcionado com Jesus, depois Jesus ressuscita. Mas, na verdade, esse autor colocou esse reencontro desse Pedro com Jesus dali no barco. Ele quer andar na direção de Jesus, vai, mas começa a afundar, Jesus o pega e entra com ele no barco. Então, o autor carrega, o diretor, carrega nesta cena, e é fantástica. Jesus o abraça e Pedro chora, soluçando, e diz, não me largue, não me largue, não me largue. Me segura, fica comigo, só fica junto, só fica perto. É isso que esse mesmo Pedro está dizendo aqui. O autor captou esse sentimento no coração daquele servo, quando diz, para quem iremos? Não precisa que andes sobre as águas, não precisa de milagre nenhum. Se tu não fizeres nada, tu ainda serás meu Cristo. Foi a grande confissão de Marta, irmã de Lázaro. O Lázaro morto ressuscita, mas antes de ressuscitar, Jesus pergunta a ela, você crê nisso? Ela estava reclamando exatamente do fato que seu irmão morreu. Jesus não foi lá, não curou, não impediu a morte. E ainda ele não tinha ressuscitado. E ela jamais podia imaginar que Jesus fosse fazer isso. Mas quando o Senhor pergunta a ela, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Tu crês nisso? Eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela acaba de dizer isso em cima do lamento que tinha feito antes. Senhor, tu não estavas aqui. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Senhor, isso falhou.
Mas o que ela está dizendo agora, anulando tudo aquilo lá, é: eu creio, mesmo tendo perdido meu irmão, mesmo o Senhor não tendo vindo em tempo, mesmo o Senhor não tendo operado o que era necessário, eu creio, tu és o que devia vir, eu não espero outro, eu não quero outro. É essa palavra que Pedro está dizendo: para quem eu irei, para quem eu irei? Decepções, meu amado, decepções, minha amada, na fé você tem, faz parte, nossa fé tem de ser provada. O importante, lembrem de Jó, lembrem de Paulo, o importante é que mesmo lá no fundo de uma prisão na Turquia, em Filipos, pés no tronco, eu possa louvá-lo à meia-noite, cantá-lo, porque o importante é que ele esteja comigo. Não é o que ele está fazendo em mim, comigo, no meu entorno, é em mim. Ele em mim. Cristo em vós, Paulo disse, esperança da glória. Então não é que, é quem. E só Jesus é o quem. Só Jesus é esse quem, só ele. E em última instância, porque também já estou há 1 hora ocupando você quase, podemos ainda desdobrar nesta colocação dele: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, uma oferta, uma entrega. Na verdade, o que ele está dizendo é: tu estás me perguntando se eu não quero ir também. Tu não querem vocês também ir? Não, Senhor, não me dispersa. É isso que Pedro está dizendo. Não nos dispersas. Aceita-me contigo. Mesmo que eu caia, mesmo que eu quebre, mesmo que eu fracasse, não me rejeites. É um coração quebrantado e contrito, não rejeitarás, ó Deus. Davi disse no meio de um contexto de miséria, de pecado que ele tinha cometido, terrível. Mas ele disse: Senhor, tu queres um coração quebrantado e contrito. E a esse coração quebrantado e contrito, tu não rejeitarás. De maneira nenhuma te deixarei, o Senhor disse. Jesus já havia dito: estarei contigo. Aleluia, estarei contigo. Então, o que se depreende, em último lugar, da pergunta, a resposta de Pedro, é a certeza de que só tu és aquele para quem eu tenho de ir, com quem eu tenho de estar, e uma súplica. E a súplica é: aceita-me contigo. Se eu tenho de ir para onde? Para quem iremos? Que seja para ti. Se tem de haver um lugar para onde ir, este lugar sejas tu. É isso. Porque também é indicador de que Jesus é a resposta ao para onde. Porque ele é o caminho, ele disse isso. Indica outro tanto que ele é o lugar da chegada. Ele é o fim, é a finalidade, é o achado da busca, é a satisfação que será plena quando contemplarmos na sua semelhança. Ele disse: quem me achar, achará a vida. Eu ouço pessoas, temerariamente, quando questionados, porque estão vivendo de uma forma questionável, dizerem: eu estou vivendo. Deixa a vida me levar. Eu estou vivendo. Importa que eu estou vivendo. Não, não. Jesus disse: quem me achar, achará a vida. Ele é a verdadeira vida. Ele é a vida. É como quem encontra uma porta de passagem e ele disse: eu sou a porta. E também ele é a passagem, ele disse: eu sou o caminho. E ele é a vida eterna. Então, na verdade, ele é a porta, ele é a passagem, ele é a palavra da vida eterna e ele é a própria vida eterna, não há outro. Ele é a única saída. Jesus é a única saída e a única entrada. Aleluia. 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 Alguém, acho que foi Ana Maria, colocou aí, ou foi Marília, a lembrança de um cântico maravilhoso. Quantas vezes eu já tive a oportunidade aqui de recordá-lo? Não seria hoje o melhor dia para recordá-lo, porque de um tempo para cá as cordas vocais resolveram assumir a minha idade. Mas a poesia desse cântico expressa tudo isso aqui, resume isso aqui tudo da forma mais adoradora e bela possível. Cristo satisfaz minha alma, pois que em meu lugar sofreu. Vida e liberdade plena tenho, pois ele me deu. Cristo satisfaz
Cristo satisfaz completamente o meu alvo sem igual, desta vida ao pé da cruz, é servir e amar ao meu Jesus. Quando os dias se findarem e eu à praia além chegar, só de vê-lo satisfeito será o gozo meu sem par. Cristo satisfaz completamente o meu alvo sem igual, nesta vida ao pé da cruz, é servir e amar ao meu Jesus. Obrigado por sua atenção, por sua companhia, pela nossa comunhão. É o grande presente que você traz para a minha vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Cristo satisfaz. Grande abraço. E até quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe muito.